No próximo capítulo de A Nobreza do Amor, Batanga vai viver uma noite de tirar o fôlego. A resistência finalmente vai conseguir tocar no maior símbolo da ganância de Gendal. As joias preciosas que o rei esconde dentro do palácio, enquanto o povo passa fome, medo e humilhação. Mas essa vitória terá um preço perigoso. Pascoal vai perceber a invasão. A perseguição vai explodir pelos corredores e pela mata, e um pequeno descuido pode colocar todo o esconderijo dos rebeldes nas mãos do inimigo. Antes de continuar, já deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e comente. Você acha que Dumé fez certo em roubar as joias de Gendal para ajudar o povo de Batanga? Tudo começa quando Dumé, Ladisa e Akin conseguem chegar ao local onde Gendal guarda parte de sua riqueza. A missão parecia impossível. O palácio está cercado de soldados. Pascoal vive farejando qualquer movimento suspeito, e o rei acredita que ninguém teria coragem de invadir seus aposentos. Mas Dumé conhece caminhos antigos, passagens escondidas e pontos cegos que pertencem a um tempo anterior ao domínio do tirano. Com cuidado, os rebeldes entram sem levantar suspeitas. Cada passo é calculado. Cada silêncio é uma arma. E quando finalmente encontram as joias, o brilho daquele tesouro não causa apenas admiração. Causa revolta. Porque ali, diante deles, está a prova viva de um reino quebrado. Riqueza demais nas mãos de um homem só, enquanto famílias inteiras lutam por comida e dignidade. Ladisa olha para tudo aquilo sem conseguir esconder a emoção. Meu Deus! Tanta riqueza parada aqui, enquanto o nosso povo sofre lá fora. Akin também fica indignado. Para ele, aquelas joias não são luxo. São mantimentos, remédios, abrigo, proteção e esperança. Dumé, porém, não permite que ninguém se perca no choque. Ele sabe que o tempo é curto. Manda os aliados recolherem tudo rapidamente, antes que qualquer guarda perceba a movimentação. Só que o palácio parece respirar tensão. Do lado de fora, Quenya tenta fazer sua parte. A princesa intercepta Pascoal e puxa uma conversa aparentemente sem importância, usando sua posição, sua inteligência e uma calma forçada para prender a atenção do chefe da guarda real. Ela sabe que, se Pascoal seguir pelo corredor errado, Dumé e os outros estarão perdidos. Por alguns instantes o plano funciona. Pascoal responde às perguntas da princesa, mas sua desconfiança nunca desaparece por completo. O homem é cruel, rancoroso e acostumado a procurar traição até onde não existe. Então, quando um ruído distante ecoa vindo da direção do tesouro, seu olhar muda imediatamente. Quenya tenta segurá-lo por mais alguns segundos, mas já é tarde. Com licença, princesa. Acho que tem ratos se movendo dentro do palácio. Pascoal corre em direção ao local, chamando os guardas. Nesse mesmo momento, Dumé percebe que a missão foi descoberta. Ele fecha o último saco de joias, olha para Akin e Ladisa e dá a ordem que pode salvar a vida de todos. Vamos agora. Se nos pegarem aqui, estamos mortos. A fuga começa como uma explosão. Os rebeldes disparam pelos corredores, carregando as joias de Gendal, enquanto Pascoal e a guarda real vêm logo atrás. O som dos passos, dos gritos e das ordens ecoa pelas paredes do palácio. Ladisa quase perde o fôlego. Akin segura firme os sacos. Dumé lidera o caminho, usando toda a sua memória daquele lugar para escapar por rotas que os guardas não conhecem. Pascoal grita como um animal ferido. Ele sabe que, se falhar, terá que encarar a fúria de Gendal. Por isso manda fechar saídas, bloquear passagens e caçar os invasores sem piedade. Mas Dumé conhece a mata melhor do que qualquer soldado do rei. Quando o grupo finalmente alcança a parte externa do palácio, a perseguição continua entre árvores, lama e sombras. A floresta de Batanga vira um labirinto.
Os rebeldes correm em silêncio quando podem, mudam de direção, atravessam passagens estreitas e desaparecem por trilhas que só a resistência conhece. Pascoal tenta acompanhar, mas começa a perder o rastro. Sua respiração fica pesada, sua raiva cresce, e a humilhação se instala antes mesmo que ele admita a derrota. Quando percebe que Dumê escapou mais uma vez, Pascoal golpeia o ar com fúria. Malditos ratos! Gendal vai querer a minha cabeça por causa disso. Mas então, algo brilha no chão úmido da mata. Pascoal se aproxima, abaixa-se e pega uma pequena chave coberta de sujeira. Ele a observa com atenção e intrigado. Não parece uma chave do palácio. Não parece algo comum. E justamente por isso, seu instinto cruel desperta. Que chave é essa perdida no meio do caminho? Talvez vocês tenham deixado mais do que rastros para trás. O que Pascoal ainda não sabe é que acabou de encontrar a chave do esconderijo da resistência, perdida por Ladisa durante a fuga desesperada. Um detalhe pequeno, quase invisível, mas capaz de trazer uma tragédia gigantesca para Dumê, Akin, Ladisa e todos que lutam contra Gendal. A resistência venceu a primeira batalha. As joias foram retiradas do palácio. Mas agora, Pascoal tem nas mãos uma pista perigosa, e quando Gendal descobrir o roubo, a ira do tirano vai cair sobre todos, principalmente sobre Quenya, que arriscou tudo para proteger Dumê. Longe dali, já fora do alcance imediato da Guarda Real, Dumê, Akin e Ladisa finalmente conseguem parar para recuperar o fôlego. O peito dos três sobe e desce com força. O suor mistura-se à poeira da mata, e os sacos com as joias de Gendal permanecem firmes nas mãos, como prova de que aquela missão quase impossível realmente deu certo. Por alguns segundos, ninguém diz nada. Apenas escutam o silêncio da floresta, tentando acreditar que escaparam vivos. Dumê olha para os aliados e solta um suspiro carregado de alívio. Ele sabe que estiveram a um passo da morte, mas também sabe que aquela vitória pode mudar o destino de muita gente em Batanga. Com aquelas joias, a resistência poderá comprar alimentos, remédios, abrigo e proteção para famílias perseguidas pelo tirano. Aquilo não é um tesouro roubado por ambição. É a riqueza do povo voltando, de alguma forma, para as mãos do povo. Ladisa, ainda ofegante, tenta sorrir apesar do cansaço. Eu só queria ver a cara de Gendal quando descobrir que o cofre dele foi esvaziado. Akin concorda com um olhar sério. A humilhação do rei será enorme, mas ele sabe que a vingança também será. Gendal não aceitará ser desafiado dentro do próprio palácio. Pascoal, por sua vez, vai querer compensar o fracasso com sangue, perseguição e acusações. Por isso, mesmo com a vitória, ninguém pode baixar a guarda. É nesse momento que o rosto de Ladisa muda completamente. A alegria desaparece. Ela leva a mão ao bolso, depois à cintura, depois à bolsa. Procura uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O desespero começa a tomar conta de seus olhos. Akin percebe primeiro. O que foi, Ladisa? Por que você ficou desse jeito? Ela engole em seco, sem conseguir responder de imediato. Então pergunta se a chave do esconderijo está com ele. Akin franze a testa e responde que não, lembrando que era ela, a responsável por guardar a chave durante a fuga. A verdade cai sobre os três como uma sentença. Ladisa perdeu a chave. Meu Deus! Ela deve ter caído na correria. Eu perdi a chave do esconderijo. O silêncio que vem depois é pesado e assustador. Dumê fecha o semblante na mesma hora. A vitória que parecia tão completa agora ganha uma rachadura perigosa. Se aquela chave ficar perdida na mata, já será um problema. Mas se Pascoal a encontrar, a situação se transforma em ameaça real. A entrada secreta da resistência pode ser descoberta. O esconderijo pode ser invadido.
Pessoas inocentes podem pagar pelo erro de uma fuga desesperada. Dumê tenta manter o controle, mas a preocupação aparece em sua voz. Se Pascoal encontrou essa chave, todos nós estamos em perigo. Precisamos nos preparar para o pior. Ladisa abaixa os olhos, tomada pela culpa. Ela sabe que não deixou a chave cair por descuido simples. Foi no meio da perseguição, com soldados correndo atrás, com a morte quase tocando seus ombros. Mesmo assim, o peso do erro é impossível de ignorar. Akin tenta acalmá-la, mas também entende a gravidade da situação. A resistência conseguiu ferir Jendal, mas talvez tenha deixado uma porta aberta para o inimigo entrar. E para Dumê, existe uma preocupação ainda maior. Ele se afasta um pouco, pensativo, olhando para a direção do palácio. Akin percebe o silêncio do amigo e se aproxima. Pergunta se existe algo mais além da chave perdida. Dumê respira fundo, porque a resposta já estava martelando em sua cabeça desde o início da fuga. É Quênia. A princesa se arriscou para distrair Pascoal. Ela usou sua posição, sua coragem e sua inteligência para dar aos rebeldes o tempo necessário. Sem ela, talvez Dumê, Akin e Ladisa não tivessem conseguido sair vivos do palácio. Mas esse gesto de lealdade pode custar caro demais. Se Pascoal ligar os pontos, se contar tudo a Jendal, a fúria do rei cairá diretamente sobre a própria filha. Quênia colocou a vida dela em risco por nós. Se Jendal descobrir, ele não vai perdoar. Ladisa, mesmo abalada pela perda da chave, reconhece a coragem da princesa. Para ela, a atitude de Quênia prova que a jovem não está mais apenas dividida entre pai e amor. Ela começa a escolher um lado. E esse lado não é o de Jendal. Akin concorda, mas lembra que essa escolha pode transformar a princesa em prisioneira do próprio sangue. Enquanto os rebeldes carregam essa angústia, no palácio a tempestade começa de verdade. Jendal descobre que suas joias foram levadas e fica completamente fora de si. O rei anda de um lado para o outro, gesticulando com a voz explodindo pelos salões. A humilhação é maior do que o prejuízo. Dumê invadiu sua casa, tocou em sua fortuna e fugiu. E Pascoal, chefe da guarda real, não conseguiu impedir. Jendal encara o comandante com desprezo e fúria. Você é um inútil, Pascoal. Se esses ratos entraram aqui para roubar minhas joias, o que impede que entrem amanhã para cortar a garganta do próprio rei? Pascoal engole em seco. Ele conhece a crueldade de Jendal e sabe que precisa mudar o foco antes que a punição caia sobre ele. Então decide jogar sua carta mais traiçoeira. Dá um passo à frente, abaixa a cabeça com falsa humildade e admite que falhou, mas afirma que houve uma razão para isso. Segundo ele, Quênia o distraiu de propósito. Parou-o no corredor, puxou conversa, segurou sua atenção e abriu caminho para que Dumê e os saqueadores fugissem. As palavras caem no salão como veneno. Quênia fica em choque, mas tenta reagir imediatamente. Cruza os braços e acusa Pascoal de mentir para salvar a própria pele. Diz que ele é incompetente, que fracassou e agora procura alguém para culpar. Mas Jendal não parece disposto a acreditar na filha. Há muito tempo ele desconfia de sua ligação com Dumê, e aquela acusação apenas acende uma chama que já existia dentro dele. O rei se aproxima lentamente, com um olhar frio e ameaçador. Diga a verdade, Quênia. Você ajudou aquele rebelde a me roubar? A princesa tenta sustentar a inocência, mas sente que o chão começa a desaparecer sob seus pés. Shinua observa tudo com tensão, percebendo que a conversa está entrando em um caminho perigoso demais. E naquele momento, fica claro que o roubo das joias não atingiu apenas o cofre de Jendal. Atingiu o coração da família real, colocando Quênia diante da decisão mais cruel de sua vida. O salão do palácio fica tomado por um silêncio sufocante. Pascoal acaba de jogar sua acusação
como uma flecha envenenada. E agora, todos os olhares caem sobre Quênia. A princesa tenta manter a postura, mas sente o peso daquela armadilha se fechando ao seu redor. Ela sabe que Pascoal está tentando salvar a própria pele. Sabe que o comandante falhou, perdeu Dumé, perdeu as joias, e agora precisa desesperadamente encontrar alguém para entregar a fúria de Jindal. Mas o pior de tudo é perceber que o pai parece disposto a acreditar nele. Jindal se aproxima devagar, com os olhos fixos na filha. Não há carinho em seu olhar. Não há preocupação. Há apenas desconfiança, orgulho ferido e uma raiva que cresce a cada segundo. Para ele, o roubo das joias foi uma humilhação imperdoável. E se Quênia realmente ajudou Dumé, então a traição veio de dentro da própria casa. Eu vou perguntar uma única vez, Quênia. Você ajudou aquele rebelde a entrar no meu palácio? A princesa respira fundo. Ela poderia confessar tudo. Poderia gritar que Dumé luta por um povo esmagado pela miséria. Poderia dizer que as joias roubadas pertencem mais aos pobres de Batanga do que ao cofre de um tirano. Mas sabe que qualquer palavra mal colocada pode condená-la imediatamente. Então finge indignação. Acusa Pascoal de mentir para fugir da própria incompetência. Lembra que ele foi incapaz de proteger o palácio e diz que é conveniente demais colocar a culpa nela. Pascoal abaixa a cabeça, mas não recua. Com uma falsa humildade, afirma que teme a ira do rei e que jamais ousaria inventar algo tão grave. Diz que viu Quênia tentando distraí-lo no corredor, fazendo perguntas sem sentido, prendendo sua atenção no exato momento em que Dumé e seus aliados escapavam com as joias. A cada palavra de Pascoal, o rosto de Jindal fica mais duro. Shinua percebe que a situação está passando dos limites e tenta intervir. Ele dá um passo à frente, pedindo calma, lembrando que Quênia ainda é filha do rei e que uma acusação tão séria não pode ser tratada como verdade absoluta sem provas. Mas Jindal não permite que ele termine. Cale a boca, Shinua. Você sempre protege Quênia, sempre passa a mão na cabeça dela. Mas hoje eu não vou aceitar desculpas. O conselheiro fica em silêncio, mas sua expressão revela indignação. Ele conhece Jindal há tempo suficiente para entender quando o rei já tomou uma decisão antes mesmo de ouvir qualquer defesa. Quênia percebe o mesmo. Seu coração acelera, mas ela se recusa a demonstrar fraqueza diante de Pascoal. Jindal então se aproxima ainda mais da filha e fala baixo, de forma cortante. Diz que sabe do amor dela por Dumé. Sabe que ela está cada vez mais distante do trono. Sabe que já não concorda com suas decisões. Para ele, tudo aquilo é prova de que Quênia se deixou contaminar por sentimentos perigosos. Você acha que eu não vejo? Acha que eu não sei que seu coração está mais perto daquele rato rebelde do que do seu próprio pai? Quênia sente a acusação como uma ferida, mas não se curva. Pela primeira vez, olha para Jindal sem o medo de uma filha que precisa agradar o pai. Olha como alguém que começa a enxergar o homem por trás da coroa. Um homem cruel, vaidoso e disposto a destruir qualquer um para continuar no poder. Talvez eu esteja apenas vendo o que o senhor se recusa a enxergar. Batanga está sofrendo. A resposta sela seu destino. Jindal fica imóvel por alguns segundos, como se aquela frase tivesse atravessado sua autoridade. Em seguida, seu rosto se transforma. O rei chama Pascoal e ordena que a princesa seja levada imediatamente para uma cela fria do palácio. A decisão deixa todos chocados. Até o próprio Pascoal, por um instante, parece surpreso com o nível da crueldade. Quênia dá um passo para trás, incrédula. O senhor vai mesmo prender a própria filha? Jindal sorri com frieza. Diz que ela deveria agradecer por ainda estar viva, porque em Batanga, traidores costumam receber castigos muito piores. Para ele, trancá-la numa cela
É um gesto de generosidade, uma prova de que ainda existe alguma consideração por seu sangue. Pascoal segura Quênia pelos braços sem delicadeza. A princesa tenta se soltar, mas os guardas se aproximam. Shinua tenta intervir mais uma vez, mas Gendal o cala com um olhar ameaçador. O conselheiro entende que insistir naquele momento pode apenas piorar tudo. Enquanto é arrastada pelos corredores do palácio, Quênia mantém a cabeça erguida. Não chora, não implora. Mas por dentro, sente a dor de ter sido condenada pelo próprio pai. A porta da cela se fecha com um som seco, e a princesa finalmente compreende que Gendal escolheu o trono acima da filha. No salão, Shinua encara o rei com desprezo e diz, com voz firme, que tudo aquilo está profundamente errado. Depois se afasta, sabendo que não pode perder tempo. Se Quênia foi presa por causa de Dumé, então Dumé precisa saber imediatamente. E enquanto Gendal permanece mergulhado na própria ira, Shinua toma a decisão que pode mudar o rumo dessa guerra. Ele vai correr até o esconderijo da resistência para avisar Dumé que a mulher que ele ama foi jogada numa cela por ter ajudado a causa de Batanga. Enquanto Quênia permanece trancada em uma cela fria do palácio, Shinua atravessa os corredores com o coração apertado e a mente em alerta. O conselheiro sabe que não pode perder tempo. Gendal acabou de ultrapassar uma linha perigosa, não apenas como rei, mas como pai. Ao mandar prender a própria filha, ele deixou claro que seu poder vale mais do que sangue, mais do que amor e mais do que qualquer laço familiar. A cada passo, Shinua sente o peso da decisão que precisa tomar. Se ficar calado, Quênia poderá sofrer uma punição ainda pior. Se tentar enfrentá-lo diretamente, também poderá cair nas mãos do tirano. Por isso, só resta uma saída: avisar Dumé. O homem que Quênia ama precisa saber que ela pagou caro por ajudar a resistência. Dentro da cela, Quênia tenta se manter firme. O lugar é escuro, úmido e silencioso, mas a princesa se recusa a baixar a cabeça. As palavras de Gendal ainda queimam em sua memória. Ele a chamou de traidora, duvidou de sua honra e acreditou mais em Pascoal do que na própria filha. A dor é profunda, mas algo dentro dela começa a mudar de forma definitiva. Quênia já não se vê apenas como a filha de um rei injusto. Agora entende que sua escolha tem consequências, e mesmo sofrendo, sabe que não se arrepende de ter ajudado Dumé. Se lutar pelo meu povo é traição, então eu aceito carregar esse nome. Enquanto isso, Gendal permanece no palácio, tomado por uma raiva silenciosa. A perda das joias ainda o corrói por dentro. A humilhação diante dos guardas, o fracasso de Pascoal e a suspeita de que Quênia ajudou os rebeldes transformam sua fúria em sede de vingança. Para ele, Dumé precisa ser destruído. E Quênia, presa naquela cela, pode se tornar a isca perfeita. Pascoal, por sua vez, recupera parte da confiança. Depois de quase ser castigado pelo fracasso, conseguiu desviar a ira do rei para ultiar a princesa. Mas ele ainda guarda outro trunfo: a chave encontrada na mata. O comandante começa a imaginar que aquele pequeno objeto pode levá-lo ao esconderijo da resistência. Se conseguir descobrir onde Dumé e os aliados se escondem, poderá entregar ao rei não apenas os rebeldes, mas também uma vitória capaz de apagar sua vergonha. Do outro lado de Batanga, Dumé, Akin e Ladisa ainda tentam organizar as joias roubadas quando Shinua chega, cansado e aflito. A presença dele naquele lugar já é sinal de perigo. Dumé se aproxima imediatamente, percebendo que algo grave aconteceu. Shinua respira fundo e revela a notícia que todos temiam. Gendal mandou prender Quênia. Pascoal a acusou de distrair a guarda para ajudar a fuga dos rebeldes. E o rei, furioso,
ordenou que a própria filha fosse levada para uma cela. Dumê fica imóvel. Por alguns segundos, não consegue falar. A culpa desce sobre ele como uma pedra. Quênia se arriscou por amor, por justiça e pela resistência. Agora está pagando sozinha por uma missão que ele liderou. Ela não podia pagar por isso. Quênia não podia ser punida por ter escolhido o lado certo. Akin tenta acalmá-lo, lembrando que qualquer movimento impulsivo pode colocar todos em risco. Ladisa, ainda culpada pela chave perdida, também pede cautela. A resistência está ameaçada por dois lados: Quênia presa no palácio e Pascoal possivelmente com a chave do esconderijo. Se Dumê agir apenas com o coração, pode cair diretamente em uma armadilha. Mas Dumê não consegue aceitar a ideia de deixar Quênia atrás das grades. Ele sabe que Gendal não terá piedade. Sabe que Pascoal pode usar a princesa como moeda, como isca, como vingança. E sabe que, se demorar demais, talvez não encontre mais uma chance de salvá-la. Shinua olha para ele com seriedade e avisa que o palácio está mais perigoso do que nunca. Gendal está fora de si, Pascoal está em alerta, e qualquer tentativa de resgate precisará ser planejada com inteligência. A força bruta não será suficiente. Será preciso usar os mesmos caminhos secretos, os mesmos pontos cegos e a mesma coragem que permitiram o roubo das joias. Dumê fecha os punhos, dividido entre a razão e o amor. Ele sabe que a resistência depende dele, mas também sabe que Quênia provou sua lealdade quando colocou a própria vida em risco. Deixar a princesa sozinha seria uma traição ao sentimento que os une e à justiça que eles dizem defender. Eu vou salvar Quênia, mas não vou entregar a resistência nas mãos de Gendal. Vamos fazer isso do jeito certo. Assim, a vitória contra o tesouro do rei se transforma em uma nova guerra. As joias roubadas darão esperança ao povo de Batanga, mas a prisão de Quênia abre uma ferida perigosa. Pascoal tem uma pista que pode levar ao esconderijo. Gendal tem a própria filha como prisioneira. E Dumê agora precisa preparar o resgate mais arriscado de sua vida. Em A Nobreza do Amor, o amor e a justiça caminham sempre ao lado do perigo. Dumê conseguiu humilhar Gendal roubando suas joias, mas o tirano respondeu da forma mais cruel possível, atacando Quênia. E agora, a grande pergunta é se o rebelde conseguirá salvar a princesa antes que Pascoal transforme essa paixão em armadilha. Se você gostou desse resumo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Comente aqui embaixo. Dumê deve invadir o palácio para salvar Quênia imediatamente ou primeiro proteger o esconderijo da resistência? A gente se encontra no próximo vídeo, porque essa batalha entre amor, poder e justiça está apenas começando.